Capítulo 6, Grazie Signori, parte 2. Deixe-me lhe contar uma história. Certo ano, um rico tolo teve uma colheita de altíssima produtividade e fez provisões para uma ainda maior no ano seguinte. Ele disse a si mesmo: Rapaz, você é um cara fantástico. Trabalhou duro, fez por merecer tudo que veio até você e encheu sua cesta de ovos para o futuro. Agora, pegue leve, coma à vontade, beba até cair e aproveite sua vida. Naquela noite, meu pai despedaçou o senso de segurança dele. Tolo, essa mesma noite sua alma será exigida de você e todo esse patrimônio, quem desfrutará dele agora? Na oração, Jesus nos desacelera, nos ensina a contar os poucos dias que temos e nos presenteia com sabedoria. Ele nos revela que estamos tão envolvidos com o que é urgente que acabamos negligenciando o que é essencial. Ele põe um fim à nossa indecisão e nos liberta da opressão dos falsos prazos finais e de uma visão míope. Em segundo lugar, nossa resposta ao amor de Jesus exige confiança. Nós nos afiançamos no nosso currículo ou no Evangelho da Graça. De que forma lidamos com os nossos fracassos? A graça nos diz que somos aceitos como estamos. Podemos não ser o tipo de pessoa que desejaríamos, podemos estar muito distantes de nossos objetivos, podemos contar mais fracassos do que realizações, podemos não ser ricos, poderosos ou espirituais, podemos até mesmo não ser felizes, mas somos, apesar de tudo isso, aceitos por Deus e seguros em Suas mãos. Essa é a promessa feita a nós em Jesus Cristo, uma promessa na qual podemos confiar. Para aqueles de nós cuja vida é um sério desapontamento para Deus, requer uma enorme dose de confiança e uma arrojada e obstinada resolução a aceitar que o amor de Deus não conhece qualquer sombra de alteração ou de mudança. Quando disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Jesus estava pressupondo que ficaríamos cansados, que ficaríamos oprimidos, desencorajados e desanimados ao longo do caminho. Essas palavras são um testemunho tocante da humanidade de Jesus. Ele não tinha qualquer noção romântica do custo do discipulado. Ele sabia que segui-lo era tão pragmático quanto o dever, tão exigente quanto o amor. Sabia que a dor física, a perda dos entes queridos, o fracasso, a solidão, a rejeição e o abandono, a traição poderiam minar nosso espírito. E chegaria o dia em que nossa fé deixaria de oferecer qualquer motivação, segurança ou conforto, que a oração careceria de qualquer senso de realidade ou de progresso, que ecoaríamos Teresa de Ávila: Senhor, se é esse o modo como o Senhor trata seus amigos, não me admira que os tenha tão poucos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 15 ao 16. Certo poeta escreveu: O desejo de sentir-se amado é a última ilusão. Abra mão dele e você será livre. Do mesmo modo que o nascer do sol, da fé, exige o entardecer de nossa descrença anterior, o amanhecer da confiança exige abrir mão de nosso anseio por consolos espirituais e por corroborações tangíveis. A confiança que depende da resposta que obtém não é de fato confiança. Tudo é incerteza e ansiedade. Em receosa insegurança, o discípulo implora ao seu Senhor por provas de que sua afeição é correspondida. Se não as recebe, fica frustrado e começa a suspeitar que seu relacionamento com Jesus chegou ao fim ou então nunca existiu. Se recebe consolo, ele é tranquilizado, mas por um período limitado. Ele segue exigindo provas adicionais, cada uma das quais mostra-se menos convincente do que a anterior. No final, a necessidade de confiar morre de pura frustração. O que o discípulo não aprendeu é que corroborações tangíveis, por mais valiosas que sejam, não são capazes de gerar confiança, de sustentá-la ou de garantir sua presença. Jesus nos convida a entregar nosso eu autônomo em atitude de inabalável confiança.
Quando o anseio por tranquilizações é contido, a confiança acontece. O mistério da ascensão de Jesus ao céu contém uma importante lição. Ele disse aos seus discípulos: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. João 16:7. Por quê? De que forma a partida de Jesus podia se mostrar vantajosa para os apóstolos? Porque enquanto estava ainda visível na terra, havia o perigo de que eles ficassem ligados demais à visão da sua carne, que abandonassem a certeza da fé e passassem a depender da evidência tangível dos sentidos. Ver Jesus na carne era uma coisa boa, mas bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Quando chafurdamos na culpa, no remorso e na vergonha por causa de sinais reais ou imaginados do passado, estamos desdenhando do dom divino da graça. A preocupação com o eu é sempre um componente destacado de culpa e recriminações perniciosas. Ela excita nossas emoções, nos agitando de modo autodestrutivo, encerrando-nos na poderosa fortaleza do eu, conduzindo à depressão e ao desespero e tomando o lugar de um Deus compassivo. A linguagem da culpa doentia é dura. Ela é exigente, abusiva, censuradora, rejeitadora, acusadora, incriminatória, condenatória, reprovadora e repreensora. É uma linguagem de impaciência e de punição severa. Os cristãos ficam chocados e horrorizados porque falharam. A culpa doentia se torna maior do que a vida. A culpa se torna a experiência na qual as pessoas sentem que o céu está desabando. Sim, nós de fato nos sentimos culpados pelos nossos pecados. Mas a culpa saudável é a que reconhece o mal feito e sente remorso, mas em seguida abraça o perdão oferecido. A culpa saudável concentra-se na percepção de que tudo foi perdoado, de que o erro já foi redimido. Todos temos sombras e esqueletos em nossa história pessoal, mas ouça, há algo maior neste mundo do que nós, e esse algo maior é cheio de graça e misericórdia, paciência e inventividade. No momento em que o foco da sua vida muda da sua maldade para a bondade dele, o momento em que a pergunta deixa de ser o que foi que eu fiz e passa a ser o que ele pode fazer, a libertação do remorso pode acontecer. Milagre dos milagres. Você pode perdoar a si mesmo porque está agora perdoado, aceitar a si mesmo porque é agora aceito e começar a reconstruir os próprios lugares que você uma vez colocou abaixo. Essa graça é o segredo de sermos capazes de perdoar a nós mesmos. Confie nela. Talvez você já tenha ouvido essa história. Há 4 anos, numa grande cidade do extremo oeste, começaram a correr os rumores de que certa mulher católica estava tendo visões de Jesus. Os relatos chegaram ao arcebispo. Ele decidiu verificar. Existe sempre uma linha tênue entre o místico autêntico e a extremidade fanática. É verdade, minha senhora, que a senhora tem visões de Jesus? Perguntou o clérigo. É, respondeu singelamente a mulher. Então, na próxima vez que a senhora tiver uma visão, quero que peça que Jesus lhe conte os pecados que confessei na minha última confissão. A mulher ficou perplexa. Estou ouvindo direito, bispo? O senhor quer mesmo que eu peça a Jesus que me conte os pecados do seu passado? Exatamente. Por favor, me ligue se alguma coisa acontecer. 10 dias depois, a mulher informou seu líder espiritual da aparição mais recente. Por favor, venha, disse ela. 1 hora depois, o bispo havia chegado. Ele olhou-a nos olhos. A senhora acaba de me dizer ao telefone que teve de fato uma visão de Jesus. A senhora fez o que pedi? Sim, bispo. Pedi a Jesus que me contasse os pecados que o senhor confessou na sua última confissão. O bispo se inclinou para a frente na expectativa. Seus olhos se estreitaram. O que Jesus disse? Ela tomou a mão dele e olhou fundo em seus olhos. Bispo, ela disse, essas são as exatas palavras dele. Eu não me lembro. O cristianismo acontece quando homens e mulheres aceitam com inabalável confiança que seus pecados não foram apenas perdoados, mas foram esquecidos, lavados no sangue do Cordeiro. Meu amigo, o arcebispo Joey Ria, diz: um cristão triste é um cristão falsificado, e um cristão culpado não é cristão coisíssima nenhuma. A conversão da desconfiança para a confiança é forjada aos pés da cruz.
No Calvário da morte de Cristo, os santos meditam, contemplam e experimentam o seu Senhor. Há uma conexão essencial entre experimentar Deus, amar a Deus e confiar em Deus. Você confiará em Deus apenas à medida que o ama, e você o amará à medida que o tiver tocado, ou mais exatamente, à medida que ele tiver tocado em você. Muitos anos atrás, um homem ansioso e temeroso de 30 e tantos anos veio a um retiro no qual eu preguei. Um grupo de homens que o conheciam havia muitos anos estava no mesmo retiro e ficaram perplexos pelo modo como viram-no mudar. Até mesmo sua expressão facial foi transformada. Ele havia se tornado de repente livre para confiar. A experiência fundamental foi a percepção profunda de que Deus o amava. Ela ocorreu durante a oração. Ele foi movido profundamente pelas palavras de Paulo em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A sua experiência do amor humano não teve poder de libertá-lo da desconfiança, da forma que teve aquela simples oração diante do Cristo crucificado. A cruz é um confronto com a esmagadora bondade de Deus revelada no corpo alquebrado de seu Filho unigênito. Nosso encontro pessoal, não meramente cognição intelectual, mas percepção experimentada do amor de Jesus Cristo, impele-nos à confiança. Há mais de 300 anos, Claude de Lacoumbrie, comentando sobre o jantar ao qual Jesus compareceu na casa de Simão, o fariseu, escreveu: Está claro que de todos os presentes, o que mais engrandece o Senhor é Madalena, que está tão persuadida da infinita misericórdia de Deus que todos os seus pecados lhe parecem apenas um átomo diante de sua misericórdia. A palavra profética dita por Jesus a uma viúva de 34 anos, Marjorie Kemp, em Lynn, Massachusetts, em 1667, permanece sempre antiga, porém nova. Mais agradável para mim do que todas as suas orações e penitências é você crer que eu a amo. A graça de abrir mão do controle e deixar Deus ser Deus flui da confiança em seu amor sem limites. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Ainda assim, muitos de nós acham extremamente difícil confiar. Assombrados talvez pelo espectro de pais que viveram em meio à pobreza, doutrinados por slogan como "Em Deus nós confiamos, os demais paguem à vista", e canções como "Jesus saves his money at the Chase Manhattan Bank", acabamos desenvolvendo um espírito cético e assumimos controle gerencial do nosso destino. Somente o amor possibilita o salto de confiança, a coragem de arriscar tudo em Jesus, a prontidão de entrar à escuridão guiado apenas pelo pilar de fogo. A confiança apega-se à fé de que tudo o que acontece na nossa vida é projetado para nos ensinar a santidade. O amor de Cristo inspira a confiança de agradecer a Deus a dor da cabeça incômoda, a artrite tão dolorosa, a escuridão espiritual que nos envolve, de dizer como Jó: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? De orar como Charles Foucault: Abba, abandono a mim mesmo nas tuas mãos. Fazei de mim o que quer que queiras. Seja o que fizeres, te agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo. Seja feita a tua vontade em mim, em todas as tuas criaturas. Não desejo mais do que isso, ó Senhor. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Te ofereço o meu espírito com todo o amor do meu coração, pois te amo, Senhor, e dou-me a mim mesmo. Entrego a mim mesmo em tuas mãos sem reservas, com confiança ilimitada, pois és o meu Pai. Um sacerdote das Bahamas conta uma história que captura a essência da confiança bíblica. Uma casa de 2 andares estava pegando fogo. A família, o pai, a mãe e vários filhos, estava saindo quando o menino mais novo ficou aterrorizado, fugiu de sua mãe e subiu correndo as escadas. Ele de repente apareceu numa janela do andar superior, chorando como um louco no meio da fumaça. Seu pai, do lado de fora, gritava: Pule, filho, pule, eu pego você. O menino gritou: Mas papai, não consigo ver o senhor. Eu sei, disse o pai, mas eu estou vendo você. A terceira característica de nossa resposta à intervenção gratuita de Jesus em nossa vida é uma gratidão sentida.
No famoso conto de O. Henry, O Presente dos Magos, uma jovem esposa tem apenas US$ 1,87 para comprar um presente para seu marido, e o Natal é no dia seguinte. Ela decide impulsivamente vender seu cabelo longo e abundante para ter como comprar uma corrente para o estimado relógio de ouro do marido. Naquele exato momento, o marido está vendendo o relógio de ouro para comprar um presente para ela, escovas especiais para seu belíssimo cabelo longo. Você já fez espontaneamente algo tão extravagante? Foi em frente e esvaziou o cofrinho porque determinado presente era perfeito para alguém de quem você gostava? Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais 300 denários e daremos aos pobres? Murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, se antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Que gesto mais lindo e impulsivo de gratidão! Pela avaliação humana, foi uma coisa tola e desperdiçadora de se fazer. Contudo, Jesus ficou tão profundamente comovido que quis que a história da impulsividade dessa mulher fosse contada e recontada ao longo das gerações até o fim dos tempos. Obviamente, Jesus está dizendo que aqui existe lugar real para o impulsivo e o espontâneo, o generoso e o não estritamente necessário, o heróico e o extraordinário, as incontroláveis e incalculáveis explosões de generosidade que clamam: é justo render-lhe graças e louvor. Ainda assim, nossa gratidão a Jesus é, em sua maior parte, o serviço não celebrado que prestamos aos que nos rodeiam. Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25:40. Embora Cristo não se mova mais de forma visível entre nós, ministramos a Ele nos maltrapilhos que estão ao nosso alcance. Cada encontro com um irmão ou irmã é um misterioso encontro com o próprio Jesus. No cenáculo, o homem que era em tudo como nós, menos na ingratidão, expôs claramente a estratégia da gratidão. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. A Pedro na praia, no mar de Tiberíades: se tu me amas, Simão, filho de João, apacenta as minhas ovelhas. De forma muito simples, nossa profunda gratidão a Jesus não é manifestada no ato de sermos castos, honestos, sóbrios ou respeitáveis, nem frequentadores de igreja, carregadores de Bíblia ou cantadores de salmos, mas em nosso profundo e delicado respeito uns pelos outros. Cada adoração de domingo é subordinada à reconciliação com os outros. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. A adoração, o culto e a religião em geral não têm qualquer autonomia absoluta diante de Jesus. Deus é um ser para os outros, não apenas um Deus para si mesmo. A adoração cultual não é apenas hipócrita, mas também é absolutamente sem significado, se não é acompanhada de amor pelos outros, pois do contrário não tem como ser um meio de dar graças a Deus. O ministério da evangelização é uma extraordinária oportunidade de demonstrar gratidão a Jesus no ato de repassar seu evangelho da graça para os outros. Entretanto, o método conversão por concussão, caracterizado por martelada após martelada da Bíblia, delata um desrespeito básico pela dignidade do outro. E é completamente estranho ao imperativo do evangelho de darmos bom testemunho. Evangelizar uma pessoa é dizer a ela: você também é amado por Deus do nosso Senhor Jesus. E não apenas dizer para realmente achar isso e amarrar isso no relacionamento com esse homem ou essa mulher de forma que eles possam senti-lo. É isso que significa anunciar a boa nova.
Isso, porém, se torna possível oferecendo à pessoa a sua amizade. Uma amizade real, altruísta, sem condescendência, cheia de confiança e estima profunda. O filme Amadeus é uma obra notável que focaliza duas figuras poderosas e contrastantes: Salieri, o compositor da corte do imperador, e Wolfgang Amadeus Mozart, o impetuoso e presunçoso jovem gênio. Alguém descreveu sua vida como vinho, mulheres e canto, e ele não cantava muito. O limitado e sem inspiração Salieri vive em exasperada inveja do talento ilimitado que Deus concedeu a Mozart. Ainda assim, depois de cada trabalhosa partitura que compõe, Salieri murmura: Grazie, Signore. Obrigada, Senhor. Essa canção de Salieri está no coração da nossa resposta à graciosidade de Deus e ao Evangelho da Graça. Grazie, Signore, pois teus lábios contorceram-se a fim de ajustar-se ao meu ser pecaminoso, por me julgar não pelas minhas parcas boas obras, mas pelo teu amor, que é tua dádiva para mim, por teu insuportável perdão e infinita paciência para comigo, por outros que têm dons maiores do que eu e pela honestidade de reconhecer que sou um maltrapilho. Quando a última cortina cair e me chamares para casa, sejam minhas últimas palavras murmuradas nessa terra um clamor de corpo e alma a ti. Grazie, Signore.